Sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre CLP. E o nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento do CLP. Nós tivemos aí na aula anterior um overview histórico sobre a origem do CLP e como o CLP está configurado hoje. Então, a partir de agora, a gente vai começar a entender um pouco mais o funcionamento do CLP e quais são os tipos de módulos que nós vamos poder utilizar dentro dessa ferramenta, ok? Então, o funcionamento do CLP, pessoal, ele está esquematizado aqui dentro dessa imagem para você entender um pouco melhor como ele funciona. Bom, aqui nós temos uma planta industrial. Imagina que nós temos um processo, uma aplicação rodando ali, né? E todo sistema de CLPs ele precisa obter informações do mundo externo. O processo de obter essas informações vem dos sensores e transdutores, ok? Esses caras que vão fazer a conversão do, do acontecimento físico, do fenômeno físico para fenômeno elétrico, ok? E esse sinal elétrico vai entrar no CLP, vai ser lido pelo CLP. E aí o CLP vai fazer a lógica dele, vai fazer o algoritmo funcionar para poder atuar as saídas, que também transferem, né? Na verdade, ela faz o contrário do sensor, né? A saída, ela transfere o sinal elétrico para um sinal físico. Pode ser mecânico, pode ser magnético, né? Depende, pneumático. Então pode ser aí vários tipos de ações, né, que os atuadores vão fazer. Então nós temos os sensores, que são dispositivos de entrada. Nós temos aqui uma imagem com sensor indutivo, sensor de proximidade, sensor de temperatura. Nós temos um galvanômetro, um manômetro, nós temos botões, né? Nós temos encoders. Então tudo isso vai fazer o que? A leitura do mundo externo. O CLP vai fazer o processo de algoritmo e as saídas são aqui, ó, pistões pneumáticos, relés, saídas a transistor, saídas analógicas, vão controlar um motor, vão controlar uma válvula. Então, são várias as aplicações aí das saídas do CLP, mas basicamente é assim que ele funciona, ok? A arquitetura do CLP, pessoal, ela tem aí dois básicos, né? Duas formas básicas aí de se trabalhar. Os CLPs compactos, como esse da Siemens, esse da Allen-Bradley e esse da GE Fanuc, são CLPs que, devido à tecnologia que está mais avançada, pode ser feito o controle de poucos blocos, né, de poucas saídas ou de poucas entradas. Então, antigamente nós tínhamos aí, como nós vimos, um custo alto de se obter um CLP, porque você precisava de um sistema que tivesse aí acima de 150 saídas para atuar, né, para que ele fosse viável o uso dele. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem CLPs compactos que podem automatizar muito bem o seu processo. O poder de processamento dessas CPUs, desses módulos, é muito bom. Legal? E nós temos o principal tipo de controlador, que é o modular. Inclusive, o modular ele é uma das principais vantagens do CLP. Né? Você ter aí dispositivos separados em módulos facilita muito o comissionamento, a manutenção, o setup da máquina. Tudo isso facilita na hora de você implementar uma aplicação no seu cliente. Legal? Então nós temos aqui vários tipos de dispositivos. Nós temos o rack, que comporta todos os módulos do CLP. Nós temos a CPU, nós temos a fonte, nós temos entradas digitais, saídas digitais, entradas e saídas analógicas, cartões especiais, cartões de segurança. Tudo isso nós vamos ver mais para frente aqui no nosso curso.